A entrevista concedida pelo jogador Vinícius Júnior ao apresentador Luciano Huck, exibida recentemente, gerou repercussão devido à postura adotada pelo comunicador diante de questões sobre a vida pessoal do atleta. Durante o quadro, que contou com a dinâmica de responder às perguntas mais frequentes feitas pelos internautas no Google, o apresentador optou por não questionar o jogador sobre o seu status de relacionamento, alegando sentir-se impedido de abordar o tema por uma questão de foro íntimo. A decisão de Luciano Huck foi alvo de críticas e debates. Para parte da audiência e analistas, o apresentador teria perdido uma oportunidade jornalística ao evitar o assunto, argumentando que, ao assumir o papel de entrevistador em um programa de grande alcance, o profissional deveria priorizar o interesse do público em detrimento de uma postura de amizade. A avaliação é de que, mesmo que o jogador optasse por não responder ou desviasse da pergunta, o questionamento em si seria relevante para a dinâmica da atração. Além do momento sobre a vida amorosa do atleta, a entrevista contou com uma homenagem de sua avó, Dona Nilza, que enviou uma mensagem relembrando a infância de Vinícius Júnior, momento que emocionou o jogador. A estratégia de utilizar as buscas do Google como base para as perguntas foi vista por observadores como uma forma de o apresentador delegar a responsabilidade das indagações ao público, o que tornou a omissão sobre o status de relacionamento do jogador ainda mais notada. O episódio reacendeu discussões sobre os limites entre a vida privada de figuras públicas e o papel da imprensa ou do entretenimento em questionar tais temas. O debate girou em torno da ideia de que em entrevistas perguntas diretas, ainda que resultem em respostas evasivas ou desconfortáveis, fazem parte da função profissional, e que o medo de repercussões ou do encerramento de laços de amizade não deveria inibir o exercício da profissão. É curioso notar como um simples corte de edição ou uma escolha editorial em um programa de domingo consegue movimentar tanto as redes sociais e gerar discussões tão profundas sobre o papel da nossa comunicação. Quando a gente para analisar o encontro entre Luciano Huck e Vinícius Júnior, não estamos falando apenas de dois nomes de peso em seus respectivos campos, mas do choque entre o entretenimento que busca o acolhimento e a expectativa do público por uma postura mais incisiva. Para quem não situou bem os personagens, estamos falando de Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, o Vini Júnior, nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um jovem que saiu das divisões de base do Flamengo, onde foi revelado como uma promessa meteórica, para se tornar um dos nomes mais influentes do futebol mundial no Real Madrid e um símbolo global na luta contra o racismo. Do outro lado, temos Luciano Huck, um dos maiores nomes da televisão brasileira, que começou sua trajetória na rádio e na televisão nos anos 90, com passagens pela Band e depois consolidando o império de audiência na Globo, primeiro com o Caldeirão e agora à frente do Domingão. A trajetória do Vini Júnior é um exemplo de ascensão meteórica, mas marcada por uma pressão descomunal desde muito cedo. Ele sempre foi um menino que lidou com os holofotes, mas o Vini de hoje, amadurecido pela experiência na Europa e pelos constantes embates contra o preconceito nos estádios espanhóis, é um homem que entende o peso da sua imagem. O Luciano, por sua vez, é um comunicador que sempre transitou nessa linha tênue entre a entrevista de entretenimento, o quadro social e o jornalismo de variedades. Ele construiu uma carreira baseada em uma rede de relacionamentos muito próxima com as celebridades que entrevista, o que, por um lado, abre portas para momentos de muita vulnerabilidade e emoção, como foi o caso da mensagem da avó do Vini, Dona Nilza, que trouxe aquele lado humano que a gente raramente vê entre um gol e outro, mas que, por outro lado, cria esse impasse que vimos acontecer. Na minha visão, o ponto central dessa polêmica não é sobre o status de relacionamento do jogador, algo que cá entre nós é privado e pouco impacta a carreira fenomenal que ele vem construindo. O ponto é a natureza do contrato que o apresentador tem com o telespectador. Quando Luciano utiliza a dinâmica das buscas do Google, ele está, na verdade, abrindo uma porta para o que o público quer saber. Ao fechar essa porta propositalmente, ele cria um ruído. Eu particularmente acho que a televisão brasileira atravessa um momento de transição difícil onde o entrevistador tem medo de desagradar a fonte. E aqui eu preciso ser muito sincero. O papel de quem entrevista, seja no entretenimento ou no jornalismo duro, não é ser o melhor amigo do convidado durante os 30 minutos de palco. O papel é ser o mediador entre a curiosidade da massa e a figura pública. Se o Luciano tem uma amizade pessoal com o Vini, isso é louvável, mas, no momento em que a câmera liga e o quadro começa, essa amizade deveria, idealmente, ficar em segundo plano em prol da entrega para o público. Isso me remete a uma fase anterior da televisão,
onde os entrevistadores não tinham esse receio de perguntar o que era óbvio, mesmo que o entrevistado saísse pela tangente. Existe uma arte na pergunta desconfortável que não precisa ser invasiva ou desrespeitosa. Você pode perguntar sobre a vida pessoal com elegância, dando ao entrevistado a chance de desconversar com classe. Quando o apresentador decide unilateralmente o que deve ou não ser perguntado, ele acaba, ironicamente, dando muito mais destaque ao tema que ele tentou evitar. Se ele tivesse feito a pergunta e o Vini tivesse respondido de forma evasiva, o assunto teria morrido ali. Ao censurar a pergunta, o Luciano gerou um debate muito maior do que a fofoca em si. Isso mostra que o público está muito mais atento às entrelinhas do que a gente imagina. A trajetória do Luciano Huck, saindo de um programa de auditório frenético para um formato que tenta ser mais reflexivo no Domingão, mostra que ele está tentando equilibrar o entretenimento puro com essa postura de quem quer ser visto como uma voz importante no debate público. Mas esse episódio mostra as cicatrizes dessa tentativa. O Vini Júnior, por sua vez, é um jogador que já enfrentou pressões infinitamente maiores, como ser vaiado por torcidas organizadas adversárias em outros países e lidar com o racismo sistêmico. E ele certamente teria tirado de letra qualquer pergunta sobre sua vida pessoal. Ele é um cara blindado, acostumado com o nível máximo de exigência. O que fica para mim desse episódio é a reflexão sobre o que a gente espera da televisão em 2025. Será que a gente ainda quer o entretenimento que protege o convidado, ou a gente quer o entretenimento que encara o público de frente sem filtros? Eu acho que a gente vive uma era onde a transparência é o bem mais valioso. Quando um apresentador de grande calibre como Luciano Huck adota essa postura de proteção, ele acaba reforçando uma barreira entre a celebridade e o fã, algo que as redes sociais, com seu acesso direto, estão tentando derrubar todos os dias. A televisão tradicional precisa ser mais corajosa. Ela não precisa ser agressiva, mas precisa ser autêntica. O episódio da avó do Vini provou que o público adora ver o lado humano, o lado emocionante, mas o público também valoriza a honestidade intelectual. Se o quadro é baseado no que as pessoas pesquisam, então que se responda, ou se questione, o que as pessoas pesquisam. Para mim, essa é uma lição sobre limites profissionais. Não se trata de invadir a vida de ninguém, mas de respeitar o espectador. A entrevista de um grande ídolo como o Vini Júnior é um documento, é um registro histórico. Daqui a 10, 20 anos, as pessoas vão olhar para esse material. Eu espero que a televisão brasileira entenda que o medo de causar um desconforto momentâneo não pode se sobrepor à responsabilidade de entregar uma entrevista completa. No fundo, a gente quer ver o ídolo em sua totalidade, com seus medos, suas conquistas, suas emoções e sim, até com suas recusas em responder. Porque até a forma como uma pessoa evita uma pergunta diz muito sobre quem ela é. E o Luciano, com toda a sua experiência, sabe disso melhor do que ninguém. O saldo final desse encontro foi uma mistura de emoção genuína com uma frustração editorial que, se servir de aprendizado para os próximos quadros, terá valido a pena. Afinal, a televisão é um organismo vivo, que se constrói no erro e no acerto, e o diálogo sobre esses limites é o que mantém o meio relevante. O Vini Júnior continua sendo esse gigante do esporte, e o Luciano continua sendo esse grande condutor de multidões. Mas esse episódio ficará marcado como um lembrete de que, diante das câmeras, a transparência é sempre o melhor caminho para conquistar quem está do outro lado da tela.